Nesse vídeo eu vou dar um exemplo de como eu lido com os pequenos erros de velocidade de leitura. Eu digo os pequenos porque os grandes, a maioria deles, já falei que eu lido com a correção automática, né? Então, assim, Tools, Find Reading Speed Error, encontrou o primeiro aqui, e eu vou apertando o Automatic. Só que nesse arquivo aqui que eu vou usar como exemplo, eu já fiz isso, tá? Então, primeiro eu fiz o Find Reading Speed Error, saí apertando o Automatic várias vezes até ele dar uma volta no arquivo inteiro. Você vê que essa aqui é a legenda 11 de 600 e poucos, tá? A única coisa que eu vou olhando é onde é que ele tá no arquivo, tá? Eu nem olho pro que tá acontecendo. Automatic até dar uma volta inteira. Aí eu paro isso aqui, do Cancel, e faço esse outro aqui, Tools Find Small Pauses. No caso aqui não tem porque eu já fiz isso, tá? Mas só tô dando a lista dos meus passos. Primeiro a correção automática no arquivo inteiro, depois Find Small Pauses, porque a correção automática pode ter criado pausas curtas demais. E naquela janelinha de Small Pauses eu aperto no Middle All, tá bom? Corrijo todas, juntando a pausa no meio, sem prestar atenção em cada uma. Em geral, isso é uma modificação pequena bastante que não dá pra ver. E se der pra ver, lembra sempre que depois dessas correções todas você ainda vai assistir o filme de novo, tá? No modo Run. Então, se você nem sequer perceber aonde que estava a pausa curta demais que foi corrigida automaticamente, beleza, então você não percebeu é porque ficou bom. E se você perceber alguma coisa que ficou estranha, aí você para e conserta, tá? Na hora que você estiver assistindo o filme. Mas isso eu já fiz. Então agora é a hora de ver o que sobrou. E eu deixei sobrar algumas frases aqui, só pra gente poder ver como exemplo, né? Porque às vezes quando eu tô dando no Automatic, ele para nas que estão com um erro maior, e aí eu corto um pedaço do texto, ou então deixo... Desculpa, esse aqui é meu antivírus. E aí, ou então eu deixo pra corrigir depois, tá? E esse exemplo aqui é um do que eu esperei pra pensar depois do que eu ia fazer com a cena. Vamos ver como essa cena tá um pouquinho complicada. Jack received a direct message from the killer, and until now you insisted this wasn't even the case. Bom, então aqui, essa legenda que tá um pouquinho verdinha, eu posso tentar tirar o verde dela usando Ctrl Shift seta para baixo até ela ficar branca. Isso foi o melhor que ela pôde me ajudar para melhorar o tempo dessa aqui que tá vermelha. Vamos ver se ficou muito ruim. You insisted this wasn't even the case. Não, tá bom, né? Deu pra ouvir a frase inteira. Você dizia que isso nem era um caso. You insisted this wasn't even the case. Dá pra ouvir desde o You insisted. Então, essa modificação não interferiu. Agora, tá faltando corrigir um pedaço aqui, porque ainda tá vermelho. Apesar dessa mudança ter ajudado, ela não resolveu o problema, tá? Então o Jack recebeu uma mensagem do assassino. Eu pensei sobre essa frase e não consegui escolher nenhuma palavra que eu posso retirar daí para o texto continuar fazendo sentido. Não consegui pensar em nenhuma forma de resumir. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu, em vez de corrigir o texto, porque eu não consegui pensar em nenhuma solução boa, eu vou de novo aqui usar Ctrl Shift seta para cima e vou jogar o erro todo para a legenda anterior, tá? Assim, essa ficou branca, vamos ver se o tempo ficou legal. Ctrl R. Jack received a direct message. Tá? Então a frase tá sincronizada, ela começa falando Jack received, tá tudo certinho. E a legenda anterior é que ficou errada agora. Então que diferença fez, Juliana? Você jogou o erro que estava em uma legenda para outra legenda, você continua com o mesmo problema. Só que essa legenda aqui eu sei resumir. Enquanto você está no caso é a mesma coisa. Eu vou cortar isso em duas frases. Você está no caso, ponto. É a mesma coisa, tá? Então o que eu fiz foi isso. Eu não precisei resumir o texto exatamente da legenda que estava com erro. Se eu resumir o texto numa legenda próxima, dá no mesmo, resolve também, tá? Então deixa eu fazer de novo o Tools Find Reading Speed Error para ver se tem mais algum desse tipo. Essa aqui é pequena, deixa pra lá. Tem essa daqui que é
que tá muito grande também, né? Vamos ouvir a cena. Eu só paro pra ouvir a cena realmente nas cabeludas, tá? Por isso que eu tô fazendo o vídeo só depois de já ter pré-selecionado quais eram as cabeludas. O resto que era fácil eu já consertei antes. What's big of you? Drug squad are gonna go hard on how you handle the bookshop. They reckon you cut them off from bigger fish. Repara que tá sobrando uma pausazinha, tanto antes da legenda vermelha quanto depois dela, sobrou um pedaço de pausa. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar a anterior e a seguinte brancas, vamos ver como é que ficou. What's big of you? Drug squad are gonna go hard on how you handle the bookshop. They reckon you cut them off from bigger fish upstream. Tá, ainda tem um pouquinho de pausa, então eu vou tirar um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima e jogar esse restinho de erro ainda pra anterior. Esse restinho de erro que sobrou aqui, eu vou jogar pra baixo. Ah não, tinha uma pausa aqui. Desfaz. Tab, tab. Agora o foco tá no tempo de saída, então quando eu fizer Ctrl Shift setinha, eu vou estar mexendo só no tempo de saída dessa legenda aqui. Tá? Então, essa aqui quando começou, essa legenda aqui tava cabeluda. Ela tava muito vermelha e eu não tinha, sei lá, não tinha como. Eu não pensei em nenhuma forma boa de resumir o texto. E eu não resumi o texto, tá? Eu não mexi nem nela, nem na de cima, nem na de baixo. Não mexi no texto de ninguém. Vamos ver como é que ficou. What's big of you? Drug squad are gonna go hard on how you handle the bookshop. They reckon you cut them off from bigger fish. Ou seja, não tinha um problema de verdade nessa legenda, tá? Era uma coisa, era uma ilusão. O problema tinha sido criado por causa do jeito como ele fala. Ele para antes de falar, ele para depois de falar. E na hora que eu tava timeando, eu não percebi isso. Eu apertei o botão no meio da pausa, poderia ter sido diferente. Mas agora tá corrigido. Vamos ver se tem mais algum. Tem esse aqui. Ah, esse aqui tá bem cabeludinha também. Nossa, que coisa rápida. Vamos ouvir de novo. I've got someone who does staple on Gorman. The lecturer Lawrence Doyle. Gorman spoke to him after his wife died. Doyle's a heroin addict and a prime suspect. Caramba. Como é que eu tinha feito isso mesmo? Eu tinha pensado num jeito de corrigir isso. Eu acho que eu vou juntar essas duas. Certo, se o Lawrence falou com o Gorman, então o Gorman falou com o Lawrence, né? Os dois se falaram. Então o que vai ficar aqui é o Lawrence Doyle falou com ele quando a esposa morreu. Vou tirar esse O para dar mais um tempinho e agora vamos ver. Ok. Ah, tinha uma pausa antes dessa. Que conveniente. Que conveniente. Doyle's a heroin addict and a prime suspect. Where's Kate? If you know where. Para que eu tô jogando o erro cada vez mais pra longe, tá? Ctrl Shift seta, ó. Vamos escutar desde a anterior. Where's Kate Nolan? I've got someone who does staple on Gorman. The lecturer Lawrence Doyle. Gorman spoke to him after his wife died. Doyle's a heroin addict and a prime suspect. Where's Kate? You're going in a holding cell. If you know where she. Ah, tem que continuar ouvindo porque eu mudei essa passagem If you também. know where she is, he come in, he has her. Ou seja, ficou ótimo. A única coisa é que essa legenda aqui entrou um pouco antes. I've got someone who does staple on Gorman. The lecturer. Um pouco, entrou bastante antes, né? Mas não comprometeu enquanto a gente estava assistindo, porque a cena é muito rápida, tem muita gente falando, então tudo bem, tem um pouco mais de tempo na tela. Vamos ver se tem mais alguma? Não, não tem. Ele está dizendo que there are no more reading speed errors. Agora é o seguinte, isso não é verdade, tá? Se eu apertar Automatic de novo, ele vai dizer
que não tem mais nenhum. Isso é porque ele dá mais uma volta no arquivo, fazendo aquele ajuste que ele faz de subir um pouquinho na entrada, descer um pouquinho na saída. Chega no final, ele dá aquela mensagem de que não tem mais nenhum. Mas se em vez de apertar o Automatic eu apertar o Next, que não corrige nada, só aponta qual é a legenda que está com erro, você vai começar a encontrar coisas desse tipo, tá? Legendas mais do que uma juntas, com errinhos pequenos. Por que o Automatic não está pegando isso nesse momento? Bom, para corrigir essa, ele joga um pouquinho de erro para a seguinte. E aí quando chega nessa, ele joga um pouquinho de erro para anterior. Ou seja, ele fica jogando de uma para outra e não consegue terminar de corrigir, tá? Então isso a gente vai fazer manualmente. Tô aqui no mais de baixo, Ctrl Shift seta para cima, page up, opa, desculpa, foi sem querer, esbarrei no play. Ctrl Shift seta para cima, aqui, tá? Não vou nem ouvir. Corrigiu. Next. Ó, de novo, outra coisa do mesmo tipo. Vou descer para a última, sobe, beleza. Next. Ah, essa aqui também era uma só. Next. Ah, essa aqui eu sei que é uma troca de cena, porque eu me lembro. Então deixa eu olhar o final da... O final da legenda eu quero que fique no corte da cena, tá vendo? Aqui já é outra cena. Então eu quero que termine aqui. Então o resto eu vou... Jake, do you think that person's still open? Beleza, tá ficando bom. Vamos continuar. Vamos ouvir? Not because of any personal, you know. You take me for. Someone likes to fire a Mexican? Jake, do you think that person's still open? Ó, normalmente quando eu tô fazendo esses ajustes eu não paro pra ouvir como ficou não, tá? Eu deixo pra ouvir como ficou na hora que eu tô assistindo o filme depois. Mas como aqui no vídeo a gente não vai ter essa fase, então eu tô colocando pra tocar na hora que eu corrijo, pra vocês poderem ver como ficou, tá bom? Next. Ah, agora sim não tem mais. Quando você aperta o Next e ele diz que não tem mais, aí é porque não tem mais mesmo, tá? Agora cancel, sai daqui. Só pra confirmar, vou fazer as pausas de novo. Não tem nenhuma pausa, poderia ter, né? Eu tô mexendo no tempo ainda. Então é isso. É assim que eu termino com os erros de velocidade de leitura. Além da função automática ali do Horse, eu uso também esse truque de ficar fazendo Ctrl Shift seta para empurrar os errinhos. Alguma hora eu vou encontrar uma legenda que estava com tempo verde ou então uma pausa, né? Esses errinhos pequenos dá para corrigir assim, empurrando para as legendas adjacentes. E também tem aquela questão interessante de resumir o texto não da legenda em questão, mas sim de alguma legenda próxima dali. E aí você movimenta o tempo de acordo com o que for necessário ali. Tá bom? Era isso.